Meus irmãos, estamos no dia 11 de março, quarta-feira, tempo da Quaresma. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje é o Evangelho em que Jesus anuncia aquilo que ele irá sofrer. Ele sofrerá a condenação à morte, sofrerá a própria morte, depois chegará a ressurreição, e ele está explicando isso aos seus discípulos. E, apesar de tudo isso, a mãe de 2 deles pede para que eles possam sentar-se em lugares de destaque. Jesus pergunta primeiro: mas vocês, por acaso, para poder ter esse lugar, vocês podem beber do cálice que eu irei beber? E com muita incisão eles dizem: podemos. Depois ele diz: ok, vocês irão beber do cálice que eu irei beber, mas o lugar à minha direita e à minha esquerda não depende de mim, mas do meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, a primeira reflexão que nós podemos ter em base ao Evangelho de hoje é justamente essa: eu sou capaz de assumir o meu lugar de cristão no seguimento de Jesus, com a capacidade de poder com Ele sofrer? Vocês sabem que Jesus mesmo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai encontrá-la. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que nós, a partir do momento que temos capacidade realmente de enfrentar as dificuldades e de entender o sofrimento a partir da visão de Jesus para podermos chegar à ressurreição, já é um grande sinal de que podemos ter um lugar de destaque da forma como Ele nos falou aqui no Evangelho. Ou seja, Deus prepara esse lugar a todos aqueles a quem Ele dá a capacidade de poder ter. Ou seja, vocês sabem que todos nós temos um lugar de destaque, todos nós podemos ter um lugar no convívio de Deus, no convívio de Jesus, dos santos. Mas vocês sabem que somos nós mesmos, muitas vezes, a poder desmerecer esses lugares. Somos nós mesmos a poder tirar esses lugares da nossa vida, devido justamente às decisões que tomamos em base aos pecados que cometemos. Nós vamos nos afastando aos poucos. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos realmente ter consciência de que somos capazes sim de poder chegar até a ressurreição, passando pelo Calvário, passando pelo sofrimento de nossas vidas, e assim termos esse lugar de destaque que passa simplesmente pelo fato de sermos capazes de viver o Evangelho de Jesus, mesmo nas dificuldades que temos no dia a dia em nossas vidas.
E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.